Estava eu hoje num post no Instagram, vendo um post de uma jovem, onde ela estava no tribunal ali fazendo uma defesa e Deus a usava naquele tribunal na defesa e ao mesmo tempo o Espírito Santo me usava, me tomava em espírito. Eu chorava e falava em línguas. E ao mandar um áudio para ela sobre isso, o Espírito Santo me tomou falando de primeiro de Salmos, a bem-aventurança daquele que não senta na roda dos escarnecedores. E ali o Senhor me tomava e eu ia orando e aconselhando aquela jovem espírito, não era eu. E o Senhor falou comigo que foi exatamente em primeiro de Salmos onde ele autorizou o meu namoro. Eu com 16 anos, o meu então marido hoje na época tinha 19, e ali a gente começou a namorar através desse primeiro de Salmos. Todo lugar que a gente ia tinha a confirmação, e aí nós começamos a namorar. E o Senhor me trouxe que esse mês de março, dia 17 do mês de março, fizeram exatamente 36 anos que nós estamos casados. E foi com uma palavra muito maravilhosa que foi confirmado o nosso namoro. Foi exatamente dia 17, quer aparecer? E foi exatamente dia 17 de 3 de 1990. E o Senhor me trouxe que hoje em dia os jovens não querem mais buscar confirmação. E aí dão-se em casamento para fazer uma festa, entram em casamento de qualquer jeito. E o Senhor fala que aquele que ele uniu não separa o homem. Se muitos fizessem assim, se livrava de tanta separação, né? Quando Deus une, não separa o homem. Ainda que a prova venha, que a tormenta venha, e muitas das vezes o adversário, o nosso inimigo, fala assim, sai fora, né? Mas é mentira dele, né? Porque aquele que Deus uniu não separa o homem. Então, muitas das vezes, se fosse da vontade de Deus de separar, ele diz que só a morte separa. Não que nós vamos pedir a morte do nosso cônjuge, não, isso não. Mas muitas vezes o diabo que é mentiroso, ele vem nos falar, tá vendo? Olha, ele não te deixa servir a Deus. Olha, ele te atrapalha de você ir para a igreja. Faz na primeira pessoa, muitas das vezes enganando a cabeça da mulher e do homem, falando que a pessoa está te separando de Deus, separa dela. Mas é mentira. É a voz do diabo falando isso. Porque Deus disse que ele uniu só separa a morte. Então, a gente muda. Nós vamos fazer 40 anos que estamos juntos. De casado, 36. Esse ano faremos 39 anos que estamos juntos. Então, assim, mudamos espiritualmente. Eu mudei, ele mudou. Hoje eu sou considerada a coluna da minha casa espiritualmente, porque Deus me chamou, eu era uma criança ainda, e quando Deus o chamou era na juventude, e Deus não trata todos por igual. Assim como Deus tratou Davi diferente dos irmãos dele. Então, cada um tem um propósito nessa terra. Então, Deus une o polo negativo com o polo positivo. Muitas das vezes, nós mudamos, né? Então, quando nós buscamos mais a Deus, nós conseguimos ver as situações de forma diferente. Então, muitas vezes, no casamento, é a mulher que é como se diz, a coluna, espiritualmente. Isso não quer dizer que o marido não a apoia, mas o inimigo muitas das vezes vem com essa mentira. Então, assim, meu marido tem muitas formas de me apoiar espiritualmente na minha casa. Então, assim, eu tenho o meu jeito de servir a Deus, o meu ministério, porque Deus me chamou, eu tinha 12 anos, eu era uma criança, e eu cresci dentro da casa de Deus. Eu praticamente nasci dentro da casa de Deus. Então, o que eu quero dizer para as mulheres hoje em dia, que o casamento está bagunçado, não está dando certo, vê se foi Deus que juntou. Se foi Deus que juntou, não separa o homem, nem o diabo. Mas se não foi Deus que juntou, entrega na mão de Deus, que Deus vai separar. Porque Deus não desmancha casamento, Deus não desmancha união, Deus não desmancha coisa que Ele fez para ser o nosso bem. Então é isso, eu estava pensando assim, eu casei dia 17 de março, 17 do 3. O 3 tem muito a ver com confirmação de Deus, tem muito a ver com procriação, com coisas assim de confirmação, né? Que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos sempre a confirmação de Deus, sempre em 3, né? Nós temos assim os dias, o mês, o ano, as datas, né? Então nós temos a confirmação de Deus sempre no número 3. E aí o 90, o 9, os 9 dão do Espírito. Eu comecei a pensar nisso, eu falei, nunca tinha pensado dessa forma. E o que eu deixo de conselho é isso. Se foi Deus que juntou, não separa o inimigo. Então toma cuidado, porque às vezes o diabo pode falar na primeira pessoa, no nosso sentimento, no nosso pensamento, pra gente achar que somos nós que estamos pensando assim. Então nós temos que olhar os dois lados da mesma moeda, nós temos que olhar tudo, porque Deus junta o polo negativo com o polo positivo, né? Então os mesmos polos não produzem energia. Então nós temos que andar em amor, nós temos que tolerar a fraqueza um do outro. Aquilo que para um é fraqueza, para o outro é força, entendeu? Porque às vezes eu gosto de uma coisa, ele gosta de outra. Naquilo que me falta, ele me supre. Naquilo que falta ele, eu supro. Então, assim, nós temos que vigiar essa parte da união, porque o inimigo está agindo muito contra os casamentos, contra as famílias.
E é isso que eu deixo aqui, né? Vamos buscar a confirmação de Deus em tudo que nós fizermos, não fazermos por nossa própria vontade, vamos deixar Deus nos guiar. E que eu diga isso, são 36 anos de casado, 39 anos juntos, só que com Deus tudo é possível. Existe provas, tormenta, mas existe a prova para ser aprovado. Então, assim, vamos buscar a confirmação de Deus, não desistir da família, não desistir dos filhos, do marido, vamos ser mulheres que gerem, sabe? Que gerem na sua casa, que gerem na parte financeira, na parte emocional, que controlam as suas emoções, que coloca tudo ao pé da cruz, que saiba gerir filhos, neto, marido, casa, finanças. Vamos buscar de Deus, porque o maná Deus manda todo dia, então vamos ser mulheres sábias. Não vamos deixar a TPM nos dominar, porque o diabo usa muito a TPM das mulheres, o emocional. Então, se estamos com Deus, não devemos deixar a nossa TPM, os nossos hormônios nos tirar da presença de Deus. Então, vamos ser mulheres geradoras do Espírito Santo dentro da nossa casa, na nossa família. Porque Deus me disse em 2024, fevereiro, entra para dentro da tua arca, com a tua família, dentro da tua casa. E guarde grãos espirituais e materiais. Então é isso que eu chamo todas as mulheres que estiver passando por alguma coisa, alguma preocupação, que coloca tudo ao pé da cruz, que venha gerir suas emoções da sua casa com entendimento, não entrega a sua família, o seu casamento pro diabo, mas também não vamos sofrer na mão de homem que não quer nada com Deus, porque Deus fez o casamento para o homem cuidar da mulher. Deus tirou a mulher da costela de Adão, que é da parte dos seus órgãos da proteção. Então, assim, se não for algo para nos agregar bem, Deus não uniu o homem e a mulher para o mal. Se está acontecendo mal, não foi Deus que uniu. Então, assim, não deixe o diabo usar a sua emoção contra você, o seu sentimento contra você. Entrega tudo para Deus, tudo Ele fará por vós. Sejam felizes na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.